Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. No vídeo de hoje, vamos explorar um fascinante tema que é muito importante para os cientistas e astrônomos. Como os cientistas determinam a idade das estrelas? Descobrir a idade desses corpos celestes pode nos ajudar a desvendar grandes mistérios e segredos do universo. Depois de assistir a esse vídeo, você saberá como determinar há quanto tempo uma estrela existe. Não perca essa excelente oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre o universo logo após a nossa vinheta. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. Antes de mergulharmos nos métodos, é fundamental compreender por que a idade das estrelas é tão significativa. A idade está diretamente ligada à história e evolução do universo. Ao conhecer a idade das estrelas, os astrônomos podem traçar a evolução das galáxias e entender como elementos químicos essenciais se formaram ao longo do tempo. As galáxias são enormes agrupamentos de estrelas, gás, poeira e matéria escura que se mantêm unidos pela gravidade. As estrelas possuem ciclos de vida variados. Algumas são jovens, enquanto outras existem há bilhões de anos. As estrelas jovens geralmente são mais quentes, brilhantes e massivas. Já as estrelas mais antigas tendem a ser mais frias, menos brilhantes e podem ter tamanhos diferentes. Ao analisar a distribuição de idade das estrelas em uma galáxia, os astrônomos podem obter pistas cruciais sobre sua história de formação e evolução. Sendo assim, os astrônomos podem estudar como as estrelas evoluem ao longo do tempo. Isso permite entender os diferentes estágios de vida das estrelas, desde sua formação até sua morte, e como elas mudam em termos de tamanho, brilho e composição química durante suas fases ao longo do ciclo de suas vidas. Ao estudarmos a idade das estrelas em diferentes galáxias e regiões do espaço, os astrônomos podem traçar a história cósmica e entender como as galáxias se formaram e evoluíram ao longo do tempo. Ao mapear a idade das estrelas em diferentes áreas da galáxia, os cientistas podem identificar regiões com estrelas jovens e aglomerados estelares recém-formados, bem como regiões com estrelas mais antigas. Essa distribuição de idades pode revelar padrões de formação estelar ao longo do tempo. A idade das estrelas jovens pode ser usada para estimar a taxa de formação estelar em uma galáxia. Quanto mais estrelas jovens forem encontradas, maior será a taxa de formação estelar nessa região da galáxia. Isso é fundamental para compreender a evolução do sistema estelar em escala galáctica. Suas idades estão intimamente ligadas à origem dos elementos químicos presentes no universo. As estrelas são fornos nucleares que produzem elementos químicos através de reações nucleares em seus núcleos. Durante suas vidas, as estrelas sintetizam elementos mais pesados a partir de hidrogênio e hélio em seus núcleos. Quando essas estrelas morrem, liberam esses elementos no espaço, enriquecendo e permitindo a formação de novas estrelas, planetas e até mesmo a formação da vida. O conhecimento da idade das estrelas é fundamental para entender a origem dos elementos químicos, e como esses elementos foram distribuídos ao longo do universo. À medida que as estrelas evoluem, elas sintetizam elementos mais pesados a partir do hidrogênio e hélio em seus núcleos, como o carbono e o ferro, por exemplo. Quando estrelas mais massivas chegam ao fim de suas vidas e explodem como supernovas, elas liberam esses elementos no espaço interestelar, enriquecendo-o com elementos mais pesados. Ao estudar estrelas com idades variadas, os astrônomos podem rastrear a contribuição de diferentes gerações de estrelas para a composição química do universo. A idade das estrelas está diretamente relacionada à idade dos sistemas planetários que as cercam, e assim, ao sabermos a idade da estrela hospedeira, os astrônomos podem inferir a idade dos planetas orbitando ao seu redor. Isso é crucial para entender a evolução e a habitabilidade desses sistemas planetários. A idade das estrelas é usada em conjunto com outras técnicas para calcular distâncias astronômicas.
Conhecendo a idade de uma estrela e medindo seu brilho aparente, os astrônomos podem determinar sua luminosidade intrínseca, e a partir disso, calcular a distância a que se encontra da Terra. Ao conhecer a idade das estrelas em diferentes regiões da Via Láctea e de outras galáxias, os cientistas podem mapear a evolução da nossa galáxia e de outras estruturas cósmicas. Enfim, conhecer a idade das estrelas é essencial para a astronomia, pois proporciona insights valiosos sobre a evolução estelar, a história e evolução do universo, a formação de elementos químicos, a evolução de sistemas planetários e galáxias, e é um dos pilares fundamentais para avançarmos em nosso conhecimento sobre o cosmos como um todo. As estrelas jovens e as estrelas mais antigas têm características distintas, que resultam dos diferentes estágios de suas vidas e evolução estelar, e as principais características que as diferenciam são suas temperaturas, brilho, massa, tamanho e velocidade de rotação. Temperatura. As estrelas jovens geralmente têm temperaturas mais altas do que as estrelas mais antigas. A temperatura está diretamente relacionada à cor da estrela, então as estrelas jovens tendem a ser mais azuladas ou brancas, indicando altas temperaturas de superfície. As estrelas mais antigas tendem a ter temperaturas mais baixas do que as estrelas jovens, consequentemente, sua cor é mais avermelhada ou amarelada. Brilho. Estrelas jovens podem ser mais brilhantes do que as estrelas mais antigas devido à energia liberada pelas reações nucleares em seus núcleos, que ocorrem em maior intensidade em estrelas jovens e mais massivas. Em geral, as estrelas mais antigas têm brilho menor do que as estrelas jovens. Com o tempo, as reações nucleares em seus núcleos diminuem, resultando em uma menor liberação de energia, e portanto, um brilho reduzido. Massa. As estrelas jovens tendem a ter massas maiores em comparação com as estrelas mais antigas. Isso ocorre porque estrelas jovens ainda têm uma abundância maior de elementos leves, como hidrogênio e hélio, que são usados como combustível em suas reações nucleares. Estrelas mais antigas podem ter perdido parte de sua massa ao longo de sua evolução, principalmente através de perda de material para o espaço interestelar ou em eventos como supernovas. Uma estrela pode perder massa ao longo de sua evolução por diferentes mecanismos, dependendo de sua massa inicial e estágio de vida. Quando uma estrela está se formando, ocorre a aglomeração de gás e poeira em uma nuvem molecular. À medida que a estrela se contrai e acumula mais matéria em seu núcleo, o excesso de material nas camadas externas pode ser ejetado para o espaço em um processo conhecido como ejeção de massa protoestelar. Esse fenômeno é comum em estrelas jovens e recém-formadas. Estrelas de várias idades podem perder massa através do chamado vento estelar. O vento estelar é um fluxo contínuo de partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons, que é soprado a partir da superfície da estrela para o espaço interestelar. Esse processo é mais intenso em estrelas massivas e quentes. À medida que essas partículas são expelidas, elas levam consigo uma pequena fração da massa estelar, contribuindo para a perda de massa ao longo do tempo. Estrelas de massa intermediária alta, como o Sol, evoluem para gigantes vermelhas em fases avançadas de suas vidas. Nesse estágio, as camadas externas da estrela se expandem significativamente e se tornam instáveis. Parte dessas camadas podem ser lançada para o espaço, formando uma nebulosa planetária. Essa perda de massa ocorre devido às camadas expandidas e menos gravitacionalmente ligadas à estrela. No final de suas vidas, estrelas massivas, com mais de cerca de 8 vezes a massa do Sol, podem experimentar uma explosão cataclísmica conhecida como supernova. Durante uma supernova, a estrela explode violentamente, liberando uma enorme quantidade de energia e material para o espaço. A explosão de uma supernova é tão poderosa que pode lançar a maior parte da massa da estrela original para o meio interestelar, deixando para trás um remanescente estelar, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Esses processos de perda de massa são fundamentais para a evolução estelar e têm impactos significativos na composição química do espaço interestelar.
Eles também contribuem para a formação de novas estrelas e enriquecem o meio interestelar com elementos químicos sintetizados no núcleo das estrelas durante suas vidas. Tamanho: estrelas jovens podem ser maiores em diâmetro do que estrelas mais antigas com a mesma massa. Isso acontece porque as estrelas jovens ainda não sofreram o processo de envelhecimento e expansão característico de algumas estrelas mais velhas. À medida que envelhecem, algumas estrelas podem experimentar uma expansão significativa e se tornarem gigantes vermelhas. Esse processo ocorre principalmente em estrelas de massa intermediária e alta. Velocidade de rotação: estrelas jovens geralmente têm uma alta velocidade de rotação. À medida que envelhecem, especialmente as gigantes vermelhas, as estrelas podem perder parte de seu momento angular, diminuindo sua velocidade de rotação. Estrelas da classe T Tauri são estrelas jovens que ainda estão em processo de formação, no estágio pré-sequência principal. Elas são tipicamente encontradas em regiões de formação estelar, como as nebulosas escuras e brilhantes. A estrela Eta Carinae é um exemplo de uma estrela massiva e luminosa que ainda está em sua fase jovem. Ela está localizada na nebulosa Carina, uma região de formação estelar na Via Láctea. Eta Carinae é uma estrela instável e já passou por episódios de erupções muito brilhantes no passado recente. Ela é uma estrela jovem, com idade provavelmente entre 1 e 3 milhões de anos. A estrela azul brilhante R136A1, localizada na nebulosa da Tarântula na Grande Nuvem de Magalhães, é uma das estrelas mais massivas e brilhantes conhecidas no universo. Essa estrela representa um excelente exemplo de uma estrela jovem e massiva, que emite intensa radiação ultravioleta e perde massa através do vento estelar. Sua idade estimada é de aproximadamente 1 a 2 milhões de anos. Do outro lado, a estrela anã vermelha Próxima Centauri, que orbita o sistema estelar triplo Alpha Centauri, a estrela mais próxima do Sistema Solar, é uma estrela pequena e fria, que tem uma vida extremamente longa em comparação com estrelas mais massivas. Sua idade atual é de quase 5 bilhões de anos, mas, apesar de ter quase a mesma idade que o nosso Sol, ela irá durar muito mais tempo que a nossa estrela. A expectativa de vida da estrela Próxima Centauri na sequência principal é estimada entre 3 e 4 trilhões de anos, enquanto o Sol terá no máximo mais uns 5 a 6 bilhões de anos de vida pela frente. As estrelas mais antigas são geralmente encontradas em aglomerados globulares, que são grupos densos de estrelas que orbitam em torno das galáxias. Esses aglomerados são considerados alguns dos objetos mais antigos do universo e contêm estrelas com idades estimadas de cerca de 12 a 13 bilhões de anos ou mais. Um exemplo notável é a estrela cujo gigantesco nome é tão extenso quanto a sua idade. Ela também é conhecida como estrela Matusalém. Essa estrela foi identificada no aglomerado globular Ômega Centauri e estima-se que ela tenha uma idade de aproximadamente 13,5 bilhões de anos. Esse valor indica que a estrela Matusalém se formou apenas alguns bilhões de anos após o Big Bang, tornando-se uma das estrelas mais antigas conhecidas. Uma das técnicas para se determinar a idade das estrelas é observando e estudando os aglomerados estelares, através de técnicas chamadas isócronas, e analisando os chamados diagramas HR. As estrelas em um aglomerado têm origens comuns e têm composições químicas semelhantes. Isso significa que todas as estrelas em um aglomerado se formaram a partir da mesma nuvem de gás e poeira, com uma idade aproximadamente igual. Isso facilita a estimativa da idade das estrelas, pois o aglomerado é essencialmente uma amostra de estrelas com idades semelhantes. O diagrama HR é uma representação gráfica das estrelas com suas magnitudes, ou brilhos absolutos ou luminosidades, em relação às suas temperaturas efetivas, ou seja, com as suas cores. No diagrama HR, as estrelas de um aglomerado se organizam em sequências distintas, como a sequência principal, a sequência de gigantes, a sequência de supergigantes, etc. Isócronas são modelos teóricos que representam a evolução estelar ao longo do tempo. Elas são criadas considerando as propriedades físicas das estrelas, como massa, luminosidade, temperatura e composição química.
Ao comparar a posição das estrelas no diagrama HR com as isócronas, os astrônomos podem estimar a idade do aglomerado, uma vez que as estrelas que pertencem ao mesmo aglomerado têm aproximadamente a mesma idade. É importante notar que a idade estimada de um aglomerado representa a idade mínima das estrelas no aglomerado. Isso ocorre porque os aglomerados podem se formar continuamente ao longo do tempo, adicionando novas estrelas à sua população. Portanto, os aglomerados de estrelas mais antigos, como os aglomerados globulares, são especialmente valiosos para determinar as idades mais antigas das estrelas em nosso universo. A análise de isótopos em estrelas é uma técnica poderosa para revelar suas idades, especialmente quando outras abordagens, como a utilização de aglomerados de estrelas, não estão disponíveis ou não são suficientemente precisas. Essa análise se baseia na comparação das abundâncias relativas de diferentes isótopos presentes nas estrelas com os valores previstos por modelos teóricos de evolução estelar. Como já falamos, as estrelas são fábricas nucleares que produzem elementos químicos mais pesados a partir da fusão nuclear em seus núcleos. Conforme as estrelas evoluem, elas liberam esses elementos no espaço através de processos como vento estelar ou supernovas. Cada geração de estrelas contribui para enriquecer o meio interestelar com diferentes proporções de isótopos de elementos químicos. Ao analisar a composição química de uma estrela, especialmente a abundância relativa de isótopos de elementos específicos, os astrônomos podem inferir a contribuição de gerações anteriores de estrelas na formação daquela estrela em particular. A análise de isótopos em algumas estrelas muito antigas pode fornecer informações sobre a abundância dos primeiros elementos químicos produzidos após o Big Bang. Essas estrelas extremamente antigas, conhecidas como estrelas de população 2, contêm isótopos raros, como deutério e lítio-7, que foram criados nos primeiros momentos do universo. Comparando as abundâncias desses isótopos em estrelas antigas com os valores previstos pelos modelos cosmológicos do universo primitivo, os astrônomos podem obter estimativas da idade do universo. Algumas estrelas, especialmente aquelas que passam por fases avançadas de evolução, podem ser usadas como relógios nucleares. Isso acontece quando ocorrem processos de nucleossíntese específicos que afetam a abundância de certos isótopos ao longo do tempo. Por exemplo, a relação de isótopos de urânio e tório em estrelas pode ser usada como um relógio para estimar a idade dessas estrelas. À medida que o tempo passa, esses isótopos se decompõem em outros elementos em taxas conhecidas, permitindo que os astrônomos calculem a idade da estrela com base nas proporções observadas. Os modelos teóricos de evolução estelar são usados para estimar a idade das estrelas por meio de comparações entre as propriedades observadas das estrelas e as previsões dos modelos teóricos. Esses modelos são construídos com base nas leis da física e nas propriedades conhecidas das estrelas, como massa, composição química, luminosidade, temperatura e taxa de fusão nuclear. Os astrônomos observam várias propriedades das estrelas, como sua luminosidade, temperatura, espectro, cor, magnitude, metalicidade, que é a abundância de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, entre outros parâmetros relevantes. Essas observações fornecem informações sobre o estágio de evolução da estrela. Com base nas leis fundamentais da física, como a mecânica quântica e as equações de conservação de energia, massa e momento angular, os astrônomos criam modelos teóricos de evolução estelar. Esses modelos simulam o comportamento estelar ao longo do tempo, levando em consideração fatores como a estrutura interna da estrela, a taxa de fusão nuclear em seu núcleo e as mudanças em suas propriedades à medida que ela envelhece. Os astrônomos comparam as características observadas das estrelas obtidas no passo anterior, com as previsões dos modelos teóricos. Eles procuram por modelos que melhor se ajustem às propriedades das estrelas observadas. Quando um modelo teórico se ajusta adequadamente às características observadas de uma estrela, os astrônomos podem extrapolar o tempo necessário para que a estrela evoluísse da sua formação até o seu estágio atual. Esse tempo é a estimativa da idade da estrela. No geral,
Os modelos teóricos de evolução estelar fornecem uma ferramenta valiosa para estimar a idade das estrelas e entender sua história evolutiva. Essa abordagem é especialmente útil para estrelas que não podem ser facilmente associadas a aglomerados ou outros objetos com idades conhecidas. As observações diretas das estrelas, como mudanças no brilho ou na cor, podem fornecer informações valiosas sobre a idade desses astros de várias maneiras. Algumas estrelas exibem variações periódicas em seu brilho, como estrelas variáveis ou binárias eclipsantes. A natureza e a periodicidade dessas variações podem revelar informações sobre o estágio evolutivo da estrela e sua idade. Por exemplo, algumas estrelas variáveis cefeidas têm uma relação entre o período de variação e a luminosidade absoluta, permitindo que os astrônomos determinem suas distâncias, e indiretamente, suas idades. Durante a evolução estelar, as estrelas podem passar por variações de brilho que são causadas por mudanças em seu núcleo ou em suas camadas externas. As mudanças de brilho podem ser atribuídas a fases específicas da evolução estelar, como pulsações em estrelas gigantes vermelhas ou erupções em estrelas jovens. Ao estudar essas variações de brilho, os astrônomos podem obter informações sobre a fase de evolução e a idade da estrela. A composição química da atmosfera de uma estrela pode fornecer pistas sobre sua idade e origem. Por exemplo, as estrelas de primeira geração, que se formaram logo após o Big Bang, têm uma composição química diferente das estrelas mais jovens, que se formaram a partir do material enriquecido por gerações anteriores de estrelas. A análise espectral das estrelas permite determinar suas abundâncias de elementos químicos, ajudando a deduzir sua idade e história de formação. Apesar de serem impressionantes, esses métodos não são perfeitos. Determinar a idade das estrelas pode ser um desafio, especialmente em regiões remotas do espaço ou em estrelas muito antigas. A falta de dados precisos ou a natureza complexa de algumas estrelas podem limitar nossas estimativas. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui 2 cards recomendando outros 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. No primeiro vídeo eu falo sobre 7 perguntas muito comuns sobre o universo, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre os raios X do espectro eletromagnético. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.